Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Pastor Wenis, muito obrigado pelo convite de compartilhar com a sua congregação um pequeno histórico da Igreja Nazareno no Distrito de Santa Catarina. Muito obrigado pelo convite, pastor. Queria muito conhecer o pastor e a sua família. Estou conhecendo pela internet, que é muito bom, mas que Deus abençoe. E também o pastor Marcelo, que acabo de conhecer com nossa ligação, nossa última ligação, aliás, única ligação, depois de várias tentativas, conheci o pastor Marcelo, porque os irmãos estavam, quando eu liguei, estavam em Joinville, tratando de um assunto lá que depois eu vou abranger um pouco. Mas que Deus os abençoe. E também quero dar as saudações para o pastor Berg, superintendente distrital. Que Deus o abençoe, querido irmão, e a sua família. E todos os pastores do distrito Santa Catarina. Estarei nomeando vários ao decorrer desse relatório, mas que Deus os abençoe. Temos muitas saudades dos queridos irmãos. Eu vou estar falando um pouco de português. Obviamente, eu estou sem uma prática de falar em português, então às vezes palavras vão surgir que os irmãos vão pensar o que ele disse, e provavelmente foi português. Então, espero entender o assunto. Mas é bom sempre começar do início. Até 1992, eu mal conhecia o estado de Santa Catarina. Eu acho que tínhamos passado umas férias em alguma praia em Santa Catarina, uma vez ou outra, mas tinha muito pouco conhecimento. De Florianópolis, apenas a rodoviária, quando às vezes eu fazia conexão com ônibus na rodoviária de Florianópolis. Mas a igreja oficialmente começou no dia 4 de maio, em uma segunda-feira chuvosa, e eu achava Florianópolis um dos lugares mais lindos do planeta em dias ensolarados. Mas em dias de chuva, ai, que coisa! E a lama e tudo aquilo, passando pelos morros da costeira, e a lama descia pelos córregos e pelas ruas, e o lodo vermelho. Então foi um dia daqueles que a gente chegou em Santa Catarina. A Igreja de Nazareno, nessa altura, tinha 5 membros, que era os nossos 3 filhos, a Jonathan, o Davi e a Keila, minha esposa, e eu. Esses eram os membros que a gente tem conhecimento, os membros da Igreja Nazareno em Santa Catarina naquela altura. Primeiras 2 noites, passamos num hotel no centro e logo vasculhei para achar um apartamento tipo temporada no centro. Achando um apartamento ao lado do Caesar Center, mudamos para aquele apartamento e passamos lá uns dias até que eu consegui alugar um apartamento. Então, quando eu estava naquele apartamento, eu costumava quase todos os dias passar pelo Caesar Center. Tinha muitos comércio lá, tinha um barzinho para café, coisas assim, e um barbeiro. E não, poucos dias, 2 dias depois que a gente se estabeleceu no apartamento, eu parei para cortar o cabelo no cabeleireiro no Caesar Center. E o cabeleireiro que me atendeu, conheci que era o cabeleireiro com o nome de Flori. E ao decorrer do tempo, comecei a conversar com ele e descobri que ele era pastor. Estava começando um trabalho do nada. Nessa altura, ele já tinha uns
3 anos de trabalho e tinha um grupo de pessoas que se reuniam numa sala de aula numa das escolas no centro de Floripa. Hoje, acho que os irmãos conhecem por nome o Bispo Flori. Esse era o irmão, amado pastor, que era meu barbeiro na época. Então, inclusive, no mês de setembro, nós chegamos em maio, no mês de setembro, eu até preguei num culto domingo à noite na congregação dele, naquela escola. Logo passamos a tentar alugar um local, um apartamento. Na Florianópolis é apartamento que se aluga. E a missão tinha me dado um orçamento X para achar lugar para alugar. E nós achamos um negócio da China, seriamente. Pessoas que nos visitavam me perguntavam qual era o valor do nosso aluguel, que na época, se não me engano, era em torno de $800 por mês, que é difícil, mas era difícil achar coisas. Nós alugamos o 10º andar de um apartamento na Beira-Mar Norte. Foi um baita de apartamento que Deus nos abençoou em podermos alugar. Ficamos lá por 2 anos. Então, logo em seguida, a missão tinha nos fornecido $10 mil para começar o trabalho da Igreja Nazareno em Santa Catarina. Seria $10 mil para o primeiro ano, e o segundo ano em seguida seria $3 mil por ano. Esses $3 mil tinha que pagar sustento pastoral, compra de terrenos, construção, reformas, utilidades, afim tudo. Então, como vocês podem imaginar, não tinha verba para começar esse trabalho. Mas com os 10 mil que me forneceram para iniciar o trabalho, eu tinha aprendido algo em Porto Alegre. Quando começamos o trabalho lá, a gente alugou um prédio na Avenida Farrapos. E eu me lembro, na época tinha uns 80, 90 linhas de ônibus que paravam na porta da igreja. Então, assim sendo, a Igreja Nazareno entrou em Porto Alegre sem muitas pessoas terem qualquer ideia do que era a Igreja Nazareno. Então, eu coloquei na frente daquela igreja, naquele prédio que tinha sido um banco, outra hora, eu coloquei trechos bíblicos, porque os ônibus ficavam parados na frente da igreja por bom tempo. Então, num lado tinha um trecho em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama por meu nome, orar, buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Aquele trecho todinho, coloquei no lado esquerdo, em placa iluminosa, preta, com fundo preto, e letras brancas, e que tinha salientado algumas palavras em vermelho. Era muito chamativo. E era grande, as placas enormes. Na outro lado tinha aquele passagem em Mateus, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E aquelas placas pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias, 365 dias, 3 anos e 1 ano e 366 dias por ano, pregava a mensagem de Jesus. Então, eu com aquela fundo e eu sabendo com o impacto que essa teve, que em pouco tempo em Porto Alegre, você falava, a Igreja Nazareno. Ah, sim, aquela igreja que tem os trechos bíblicos. Então, eu já sabia que tinha que ter alguma maneira de pessoas se identificar com a Igreja Nazarena em Santa Catarina, sem ter ainda aquele lugar. Resolvi alugar um amplo escritório no CISA Center. E
Era um tipo de, sem saber, sabendo, esperando que Deus iria abençoar esse plano. A minha ideia era, pelo menos, nós teríamos um lugar seguro por uma quantia de dinheiro não enorme que poderia servir como lugar para ter estudos bíblicos e assim por diante. Então, aluguei aquele escritório no CISA Center. No 1º de julho de 92, recebemos uma carta falando de uma igreja nos Estados Unidos, no estado de Arizona, cujo pastor era pastor McKells, que eles eles tinham ouvido falar que a gente ia começar do nada um distrito novo em Santa Catarina. Eles queriam ajudar. Iríamos trazer uma equipe. Era uma igreja expressiva nos Estados Unidos, então fiquei empolgado e eles nos mandaram a verba normal de uma equipe. Era para o projeto $10 mil, que eles geralmente era estabelecido, não uma norma estabelecida, não necessariamente exigida, mas era sugerida um valor de $10 mil. Com $10 mil de uma oferta, eu iria poder tentar achar uma propriedade. E os irmãos sabem, com $10 mil você não compra muita coisa em Florianópolis. Mas eu sabia que Deus, na hora, iria abrir uma porta, e de fato ele abriu. No dia 24 de agosto daquele ano 92, eu tinha mantido contato com o Conselho de Pastores da Grande Floripa. Eu queria, desde o início, que a Igreja Nazarena não fosse uma igreja visando competição evangélica, ou seja, uma igreja competindo com a outra. Eu acho isso um absurdo. Então, com essa visão, eu ativamente, já do início, procurei estabelecer relacionamento com outros pastores. E eles souberam do escritório, amplo escritório no centro. Então, eles sugeriram, pastor Eldon, o senhor colocaria à disposição o seu escritório para que podemos ter uma reunião acerca da campanha evangelística Ilha de Jesus, que estava para ocorrer no ano seguinte. E, logicamente, eu falei sim. Então, bom grupo de pastores chegaram naquele escritório e estávamos falando sobre a associação Billy Graham, que estava arcando com as despesas de uma campanha evangelística para a cidade de Floripa. E a ideia era que nós iríamos alugar um dos estádios de futebol da Havaí ou da Figueira. Nós iríamos alugar um daqueles estádios e ter uma campanha evangelística com o evangelista Luiz Palau. E isso ia ser um ano depois. Então, esses éramos planos iniciais com os pastores da cidade. Estavam reunindo no escritório da Igreja do Nazareno Santa Catarina. Então, foi uma época abençoada com aqueles pastores. Tínhamos reuniões de oração. Depois, eu vou falar quando começou, literalmente, mensalmente, uma reunião no nosso escritório, uma reunião dos pastores da Grande Floripa. E foram tempos abençoados com o corpo de Cristo se unindo, orando, intercedendo pelas almas perdidas em Florianópolis. Em setembro daquele ano de 92, minha esposa, antes de nós começarmos o nosso ministério pastoral, ela tinha servido como uma professora de 2º grau, e a matéria, uma das matérias que ela ensinava era inglês. Então, tive a ideia de começar estudos bíblicos, e eu iria colocar anúncio no jornal, estudos bíblicos em inglês, gratuitas. Então, e
ter essas aulas no escritório no Caesar Center. A coisa boa do Caesar Center, eles abriam à noite até nos finais de semana. De fato, nós tínhamos uma época que conduzimos cultos no Caesar Center, no domingo. Poucos lugares abertos no domingo, mas a uma certa altura eles abriam o Caesar Center até no domingo para tráfego passar pela Caesar Center. Então, era um lugar propício para começar um trabalho do nada. Então, minha esposa começou essas aulas em setembro e um grupo de profissionais, pessoas, estudantes da Universidade de Santa Catarina, outras pessoas profissionais vieram para estudar inglês. E o livro-texto, como o anúncio tinha colocado no jornal, a Bíblia em inglês. E assim ela evangelizava esse grupo de pessoas. Foi um dos começos. Quando eu olho para trás, eu vejo que nós não apreciamos fruto, ou nós não tivemos fruto palpável desse esforço. Só que eu sei que a semente que foi lançada, aqueles meses que ela conduzia aquelas aulas, produziu fruto para o reino. Que apenas um dia vamos ficar sabendo exatamente o fruto que aquilo produziu. Em 93, eu já estava começando a vascular a Grande Floripa para achar o lugar que nós poderíamos investir aqueles $10 mil da equipe que vinha de Arizona e comprar alguma coisa. Eu achei o lugar em fevereiro. Eu queria um lugar num dos eixos principais das cidades, onde tráfego iria passar e que a igreja não ficaria escondida num bairro. Os irmãos aí do bairro Barreiros, em São José, sabem muito bem a frustração de ter uma igreja escondida bem lá no fundão de um bairro. E é meu medo, com $10 mil, ele ia ser assim. A igreja nazarena ia ter um trabalho para aquelas quadras e só. Nunca iria sair daquilo. Eu queria algo numa avenida principal que poderia servir como uma tipo de propaganda gratuita para a divulgação do trabalho. E eu achei esse terreno. Estava no bairro de Costeira. Eu estava viajando, estava passando na frente dessa propriedade, eu vi Bendice. Uma placa só escrito à mão Bendice, pendurado na parede, parei e descobri que o preço era $12 mil, equivalente a $12 mil na época, com o câmbio da época. Então, eu negociei com o proprietário, acabamos comprando a casinha no bairro Costeira, mas na avenida principal. Então, logo que começamos a reforma da fachada da casa e fazer um tipo que parecia mais como uma igreja do que uma casa, fizemos a fachada e, num lado, coloquei uma placa luminosa, grande, com letras brancas, fundo preto e luminosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O trecho todinho escrito, segundo Crônicas 7:14. No outro lado, ao lado, porque a igreja da Costeira é estreita, não tem muito espaço, então as placas consumiam o marquee todinho. Segundo versículo, trecho bíblico, em placa luminosa, fundo preto, com letras brancas, salientado com palavras em vermelho ou amarelo. Outra tinha essa placa, Mateus 11, 28 a 29, o trecho todinho. Jesus disse,
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esses trechos todinhos, geralmente seria uma loucura colocar uma placa luminosa na frente de um edifício para propaganda. Apenas se tinha gente dentro de ônibus, vindo ou indo para o trabalho, sem ter nada a fazer a não ser ler aqueles trechos bíblicos e meditar nas mesmas. Então, essa foi a ideia, e em pouco tempo a gente começou a descobrir pessoas que falavam: nós fazemos parte da igreja do Nazareno. Ah, sim, aquela igreja que tem as passagens bíblicas. Amém. Objetivo que foi um alvo que teve uma boa conclusão. Então, aquilo foi a nossa marca, serviu como marca registrada do trabalho novo em Floripa. No dia 18 de fevereiro de 93, estou tentando, no máximo, ir em sequência. No dia 18 de fevereiro, o irmão Elson, um militar, a irmã Jane e seus 4 filhos, aliás, não, tinha 5 filhos, que coisa, agora estou me lembrando. 5 filhos, 3 filhas e 2 filhos homens, todos jovens, vieram para Florianópolis, mudaram para Florianópolis. Desde que a mudança deles que vinha de Brasília não tinha chegado ainda, e eles faziam parte da igreja do Nazareno na Asa Sul, em Brasília, e o pastor tinha me comunicado que essa família viria. Eles acabaram ficando com a gente por uns 10 dias, ficando em nossa casa até que a mudança deles chegassem. Por isso que eu acho que Deus nos deu um apartamento tão grande, porque como os irmãos vão ver, sempre tinha gente morando com a gente. Então foi muito uma bênção ter um apartamento tão amplo no centro da cidade. Então, no dia 21 de março, o primeiro culto oficial da Igreja Nazareno de Santa Catarina ocorreu, no dia 21 de março de 1993. E era na Igreja da Costeira. Então, aquele primeiro culto, foi um tipo de escola dominical, tentando atrair crianças do bairro. Aliás, a família da pastora Marília, todos os sobrinhos, sobrinhas e vizinhas, e nós trabalhamos muito com aquelas crianças para começar o trabalho na Costeira. No mês de maio de 93, recebi uma ligação do meu amado irmão Pastor Guiar. Pastor Guiar considera meu pai quase como o pai dele, Jaime Kratis, porque tem a escola Jaime Kratis em Campinas. Meu pai teve um impacto muito grande na vida do pastor Guiar, e aliás, pastor Aguiar e a irmã Lúcia se conheceram através do trabalho dos meus pais em Nilópolis, Rio de Janeiro. Mas pastor Aguiar e eu, na época, éramos mais chegados do que 2 irmãos. E Aguiar ligou e falou: Eldon, eu tenho um casal que está em mudança de Campinas para Floripa. Ele é jogador de futebol, o nome dele é Moreira. E ele tem jogado para a equipe Ponte Preta aqui. Está sendo transferido para a Figueirense. Então, e sendo nazarenos, eles querem fazer parte da igreja Nazareno. Tudo bem? Que coisa, ficamos animados.
Então, quando eles chegaram no dia 30 de maio, de março, 30 de maio de 1993, demos boas-vindas ao Moreira e Bel. Bel, a esposa dele, Júnior, não tinha nascido ainda. Bel e Moreira. Casal fantástico. Eu me lembro o primeiro culto do dia 30 de maio que eles assistiram, um culto na Costeira. Todo mundo ficou empolgado com o fato que um jogador do Figueira estava assistindo cultos na igreja do Nazareno, a igreja das placas da palavra de Deus. Então, isso até atraiu uma certa atenção. Bem, nem todo mundo estava empolgado com isso. Eu me lembro na época de muitos havaianos, como o Elinho, o Sidney e outros, que estavam um pouco incomodados que um jogador da Figueira estava vindo na igreja do Nazareno, ao lado da casa do Elinho. Então, estou brincando, acho que eles gostaram também. Mas logo em seguida, o Moreira descobriu um outro irmão na fé que fazia parte da equipe da Figueira. Um irmão em Cristo, Biro Biro. Muitos do campeonato que a Figueira levou para o campeonato, o Biro Biro era um jogador muito conhecido. E Biro Biro, junto com a sua esposa Carla, começaram a se reunir semanalmente conosco para ter um estudo bíblico. Desde que os jogadores não podiam se reunir nos domingos por causa dos jogos, nós tínhamos que fazer um culto a domicílio fora do dia de domingo. Então, um dia por semana a gente ia lá, tínhamos cultos, e eles, Biro Biro e Moreira, começaram a passar a palavra para outros jogadores. E assim começou a ter uma boa, uma grande influência para com o futebol. Eu me lembro, porque até jogadores do Avaí começaram, alguns, de vir. Eu me lembro o dia em que tivemos o maior número de jogadores profissionais da Avaí e do Figueira. O dia nós tínhamos 9 jogadores que faziam parte das equipes da Figueira do Figueira e do Avaí, que é impressionante. E esses, por sua vez, tinham jogadores que estavam na Série A, que estavam subindo para serem jogadores profissionais. Um dia, ao passar aquilo, esses jogadores começaram a ver, esses irmãos e vários se converteram, se batizaram. Eu me lembro que nós tivemos um culto de batismo e, se não me engano, eu me lembro de ter batizado 6 jogadores. Bem, eram 5 jogadores, uma esposa de um jogador que se batizou também. E eu me lembro que o pastor Luiz estava comigo, Luiz Toledo, também um irmão mais querido que o meu irmão, que tinha nos ajudado a estabelecer o trabalho da Igreja Nazareno em Porto Alegre. Nós tínhamos conhecido o pastor Luiz antes de ele conhecer a Célia, em Curitiba. É uma outra história linda que Deus preparou. Mas desde aquelas épocas, muitos anos atrás, eu tenho uma afinidade muito grande com o pastor Luiz. Então, ele estava em Porto Alegre e eu pedi que ele e Célia viessem para ajudar com a equipe de trabalho e testemunho, que em junho estavam para fazer a reforma na Costeira. Quando ele estava na cidade, nós tivemos esse culto de batismo. E eu me lembro que nós chamamos o culto a onda, porque descobri, ao observar o oceano, que cada sétima onda era maior. Eu não sei cientificamente se isso é de fato, cada sétima onda é maior do que os 6
que procederam. E nós chamamos a onda. Então a ideia era a seguinte: os jogadores que iam se batizar todos se sentaram dentro da água, mais ou menos assim, na água, esperando. Esperando o quê? A onda. Enquanto nós cantávamos, de repente a onda vinha, de repente, e a gente falava, batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo por onda era o tal. Nessa época, o Birubiru sentiu o chamado de Deus para ser um pastor. Então começou a se preparar. Eu me lembro, Birubiru decorava passagens bíblicas incríveis. Ele decorou. Nós tínhamos um desafio na igreja para decorar passagens bíblicas. Nós tínhamos um desafio na época e Birubiru, brincadeira, ele decorou, palavra por palavra, a epístola de 1 João, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, palavra por palavra. E é uma passagem difícil a decorar, porque os irmãos sabem, é um pouco difícil até ler e entender. Birubiru decorou aqueles 5 capítulos de 1 João. Uma bênção. Então, se tornou que eu era o pastor de um grupo de atletas de Cristo. E era tão engraçado para mim que Deus me escolheu para fazer esse papel, quando eu aparento mais uma bola de futebol do que um jogador de futebol. Então, mas Deus tem um senso de humor. E eu sei que aqueles jogadores, a gente teve tanto afinidade que até hoje muitos daqueles jogadores que saíram para outros lados do Brasil e não estão na Igreja Nazareno, estão em outras denominações. Sandro e Sandra, nós temos contato quase semanal com eles, até hoje, através do Facebook. Uma afinidade enorme, conhecemos pastores que eram jogadores de futebol, que hoje são pastores de grandes igrejas ao redor do Brasil. Então, aquele ministério de atletas de Cristo foi uma coisa que impactou a cidade, em certo ponto, para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, estávamos tendo reuniões na casa de Bel e Moreira, semanais, como eu falei, e a família do irmão Elson, com 5 filhos jovens, esposa, vinha todas as reuniões. Era bem apertado o apartamento da Bel e Moreira. Então, comecei a vasculhar para achar um salão, e tudo era caríssimo. Mas descobri um lugar bem barato. Se encontrava em condições péssimas. Sujo, imundo o lugar. E descobri que tinha sido uma casa de prostituição, no Estreito, mas que estava abandonada, basicamente, e tinha invasores morando em alguns dos quartos. E descobri quem era o proprietário, e eu falei, se vocês aceitam um pequeno aluguel, bem pequenininho, porque não temos dinheiro que podemos arcar com despesas, um pequeno aluguel, deixa a gente começar a limpar o lugar e arrumar como parte do nosso aluguel. E o proprietário aceitou a proposta. Então, nós entramos na Igreja da Estreito, conhecida como a Igreja do Estreito. E nessa igreja eu fiz a mesma coisa. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi do marquee da frente, porque elas aqui estavam no eixo principal, passando a ponte Hercílio Luz, pegando à direita e descendo para ir para São José, aquela avenida principal de acesso a São José e para a BR, passava esse salão. Só que
era na descida da cabeceira da ponte, que passava esse lugar. Na costeira deu certo as passagens bíblicas. No estreito não deu tão certo, não. Só em dias quando tinha chuvosos, quando tinha um acidente, alguma coisa, um engarrafamento, que pessoas podiam ler aquelas passagens bíblicas. Fora isso, na primeira viagem, uma pessoa voltando do serviço olhava, se o meu povo, no próximo dia, se chama por meu nome, se o me aiva. Não deu certo a minha ideia. Era velocidade, acho que 50 quilômetros por hora que passava aquela casinha. Mas começamos o trabalho da igreja. No fundão tinha uma saguão grande, ampla, era incrível, e dava visão para a Bahia Sul, Bahia Norte, aliás, de Floripa. Então a gente teve os estudos, passamos da casa do Bel e Moreira para aquele lugar. Era um pouco vergonhosa de chamar esses profissionais, jogadores profissionais, para se reunir naquele lugar, mas graças a Deus, ainda continuou os estudos bíblicos. O assunto dos assuntos bíblicos era interessante, porque Deus estava fazendo uma transformação teológica na minha vida, quanto ao cronograma dos tempos finais. Aliás, isso brotou eventualmente numa ideia de escrever um livro. A Noiva Triunfante foi impresso pela editora Esperança em 1998. Porém, me levou uns 3 anos para escrever o livro. Mas aqueles estudos com os atletas eram escatológicos, eram acerca da segunda vinda de Jesus. E até hoje, esses jogadores se comunicam comigo para perguntar, pastor, o que tu acha disso? Pastor, o que está acontecendo aqui? Que é a coisa mais linda que Deus nos providenciou. Nessa altura, estávamos desanimados quando recebemos uma ligação do superintendente ao norte. O pastor Eloy era o superintendente na época do distrito Curitiba, que abrangia na época o estado todo de Paraná. E o pastor Eloy, ele falou, Eldon, você queria conhecer a congregação mais nova sua? Eu falei, não estou sabendo. Ele falou, uma pastora aqui do meu distrito, a pastora Sedônia, tem viajado por meses já, uma vez por semana, tem viajado por meses para Itajaí e tem começado um trabalho em Itajaí. E eu não sabia se, irmão, nós queremos entregar agora esse trabalho para o irmão, para fazer parte do distrito Santa Catarina. De mão beijada, assim, uma congregação já formada, que bênção! Ele falou, amanhã eu vou estar lá, o irmão quer me encontrar lá. Então, peguei passagem de ônibus. No dia seguinte, viajei para Itajaí e me encontrei com o pastor Eloy, e fomos para ter o culto aquela noite. Irmãos do céu, se eu não enxergasse com meus próprios olhos, eu não teria acreditado. Eu contei, isso não é exagero. Era uma casinha de 2 quartos, pequenininho casinha, casa de Coab. Eu contei quantas pessoas tinham. Tinha quase 100 pessoas naquela casinha. Eu andei de queixo caído. Eu não acreditei. Tinha gente em todos os 2 quartos, entupido com gente na sala, na copa, na cozinha, na garagem. Gente pela janela. Era uma coisa incrível.
E foi assim que nós recebemos o trabalho da Igreja Nazarena em Itajaí. Me lembro daquele dia, foi uma coisa tão engraçada que aconteceu. Uma senhora bem chique, vestida bem chique, na primeira, no primeira fileira de cadeiras, enquanto eu pregava. E depois ela soube que eu morava em Florianópolis. E ela falou, pastor, onde é que o irmão mora? Eu falei, bem, nós moramos em Beira-Mar Norte. Eu expliquei, passando no McDonald's, o próximo prédio é o nosso prédio, a gente mora no 10º andar. Ele falou, poxa, o irmão sabe que além do seu prédio, se você está indo no sentido bairro do centro, você passa McDonald's, o seu prédio, aí tem aqueles lotes vazios, sim, onde os ratos brincam, sim, no lixo, nos montes de lixo, sim, aquele lotes. No próximo prédio, aquele lindão, aquele prédio enorme, um apartamento por andar, aquele prédio azulado, lindo. Ela falou, sim, eu possuo o apartamento cobertura daquele prédio. Eu pensei, tá brincando, tia? Irmãos, tinha apenas um apartamento na cidade de Floripa naquela época, que quem estivesse naquele apartamento podia enxergar os nossos cachorros. Nós tínhamos 2 cachorros Shih Tzu na época, pequenininhos, andando pelo apartamento, correndo pelo apartamento. Os moradores daquele apartamento podiam enxergar isso tão bem onde eles estavam posicionados. Estão me entendendo? Por causa de não morar no 10º andar, todo mundo mais estava abaixo da visão. Aquele apartamento não. Aquele apartamento podia ver tudo dentro do nosso apartamento. E essa senhora morava naquele apartamento. Ai, fiquei impressionado. Encontrei uma senhora 100 quilômetros distante do nosso apartamento, numa igreja do Nazareno do distrito Santa Catarina, que eu nem sabia que existia essa igreja, e na primeira fila, essa senhora que era nossa vizinha em Floripa. Através dessa senhora, nós conhecemos a irmã Alice, no 5º andar do edifício dela, uma senhora tão linda que se converteu, se batizou, foi um tempo precioso. Mas esses foram os passos iniciais do trabalho da Igreja do Nazareno, então, em Santa Catarina. Então, nós tivemos a equipe de trabalho e testemunho que vieram para a Costeira, transformaram aquela obra lá. Eu me lembro que um dos projetos foi construir um batistério no quintal da igreja, atrás da casinha. E construímos esse batistério, mas vazava água. Então, eu não entendia, eu aprendi tanta coisa com construção ao decorrer dos anos em Floripa, mas esse batistério não segurava água. Então, eu acho que foi o Elinho, o cunhado da pastora Marília, que sugeriu que a gente colocasse uma lona e enchesse depois com água. Então a gente colocou lona de plástica dentro do tanque e enchemos e pudemos realizar o primeiro culto de batismo, que foi no dia 11 de dezembro de 93. Naquele culto de batismo, além de muitos outros, vários outros irmãos, foi batizada a pastora Marília, que tinha se convertido. E ela se tornou depois, no dia 3 de novembro do ano 2000, 7 anos depois, ela se tornou a pastora titular da Igreja Nazarena na Costeira. E ficou nessa posição durante quase 2 décadas.
Muitos membros da família dela se converteram, foi um tempo precioso. Em 94, o pastor Aguiar nos informou que em janeiro daquele ano que o pastor Anips e Ana, que hoje já estão há décadas, inclusive, na igreja de Valinhos, em São Paulo, Anips, Ana, Sara e Alf estariam vindo de mudança para Santa Catarina. E a igreja central de Campinas iria arcar com as despesas de aluguel por um ano e sustento pastoral por um ano. E dar, assim, como contribuição para o trabalho da igreja de Santa Catarina. Quando eu soube disso, eu falei, pastor Aguiar, o irmão teria condições de avançar o aluguel de um ano, que na época, me lembro, foi um valor de $10.000. Você poderia avançar esse valor, porque para alugar, podemos alugar, mas será depois de um ano, sem lugar, não teremos condições para sustentar uma moradia de um pastor. Mas se pegamos esses $10.000, eu acho que podemos comprar alguma coisa que sirva. E ele falou, tudo bem, Elton, eu vou te mandar os $10.000. Então começamos a procurar um lugar. E finalmente eu descobri, eu vasculhei a cidade de Floripa todinha. E até no continente. E descobri uma casinha linda, linda, linda. Tinha só 3 meses de construção. Era essa casinha de madeira, bem pequenininha, mas muito lindo. Uma gracinha de casa. Estava localizada no bairro Rio Tavares. Só que tinha um porém. O acesso para casa era um tipo de trilho de vaca. Os bois andavam por esse trilho. Só em tempos não chuvosos você podia ter acesso num carro para descer para essa casa. Ficava no fundo de um pasto, assim dizer. E a eletricidade fornecida para essa casa não tinha postes de luz, tinha postes de bambu. O relógio ficava lá perto da entrada do servidão e postes de bambu que seguravam 2 fiozinhos que alimentavam a eletricidade da casa. Mas por isso, era uma gracinha de casa e o preço, se não me engano, era $8.000. Então eu pensei, $2.000 podemos talvez construir uma sala, alguma coisa assim. Então vamos comprar. Compramos a casinha. Eu estava tão ansioso quando o pastor Anips e Ana chegaram no dia 9 de fevereiro daquele ano, de 94. E uma das primeiras coisas que fiz foi pastor, vocês vão adorar. Depois de morar em São Paulo, com toda aquela barulho e poluição, vocês precisam de um lugar numa chácara, tranquila, silencioso, salgado lá, né? O barulho do gado, é um lugar tranquilo. E eles se empolgaram. Então fomos lá e estacionamos e descemos a pé para a casinha. Eu me lembro até hoje o olhar de choque que a Ana demonstrou, ela de queixo caído. Vocês acham que a gente vai morar nisso? Ai. Não deu certo o meu plano. Então, a gente não sabia o que fazer. Eu fiquei... e agora? A gente gastou o dinheiro que a Igreja Central tinha mandado. Não tenho dinheiro agora para alugar. O que eu vou fazer? Então, eu e a minha esposa resolvemos. Vamos pegar um cartão de crédito nosso, sacar dinheiro, pagar a missão para os $8.000 para a casa, pegar os $8.000 de volta da venda da casa, e a gente temos uma casinha lá, então, para a gente talvez um dia mora naquele lugar. Então, essa foi a ideia. E deu certo. Agora estou com $10.000 de volta para investir.
só que não se achava lugar onde pastor Anipse, a irmã Ana, achava que podia morar. Depois de umas 2 semanas passaram, descobriu uma casinha que estava em fase de construção. Aliás, não tinha reboco, não tinha luz, não tinha nada, era mal começando a ser construída. A casa se achava no bairro Barreiros. E nós compramos aquela casa em fase de construção. E levou mais 2 meses de trabalho para terminar o trabalho e pastor Anips e Ana se mudarem. Então, eles ficaram com a gente 10 semanas no nosso apartamento. Agora estão entendendo porque Deus nos deu um apartamento tão amplo para morarmos. Porque a gente sempre tinha, era Elson e família, era Anips e família, e outros mais, que eu nem vou tomar tempo para dizer. Sempre tinha gente morando no apartamento Kratz, lá na beira-mar norte. Então, essa foi o início do trabalho em Barreiros, porque pastor Anips e Ana serviram como pastor inicialmente da igreja de Barreiros, mas quando aquele trabalho não deslanchou, basicamente, eu passei a pastorear a congregação de Barreiros, pastor Anips passou a pastorear a igreja de Costeira, e terminou o ano assim. Aliás, eu era pastor Anips pastoreando a igreja da Costeira quando teve aquele primeiro culto de batismo. Então, aquele ano, pastor Anips e Ana ficaram aqui em Floripa por basicamente um ano, depois voltaram para São Paulo. Então, em maio de 95, próximo ano, em maio de 95, os 3 meses depois que o pastor Anips e Ana voltaram para São Paulo, Deus trouxe pastor Luiz e a irmã Célia de mudança de Novo Hamburgo, estavam pastoreando a igreja de Novo Hamburgo, para morarem em Barreiros e nos ajudarem. Pastor Luiz me ajudou em Itajaí, no trabalho de Itajaí, no trabalho de Estreito, enfim, onde precisasse me ajudar, ele estava disposto a me ajudar. Então, nós tivemos duas equipes de trabalho e testemunho que ajudaram a construir a igreja que hoje é a igreja de São José. O santuário em si, duas equipes de trabalho e testemunho investiram o seu tempo e sua verba naquele lugar. Com a ajuda do pastor Amadeu, pastor também muito irmão meu, que é o pastor da igreja de Mesquita, Rio de Janeiro, ele me ligou e falou: Eldon, eu tenho uma pastora preciosa, que acabou de perder seu esposo, que era pastor, ele faleceu. E ela tem 2 filhos, Benaia e Caleb, e a pastora Vânia sente de Deus que deve investir sua vida, seu ministério no Sul. O irmão teria onde ela pastorear? Eu disse: sim, nós temos uma congregação em Itajaí, bem que nessa altura já tínhamos comprado a casa do outro lado da rua, da casa da Mara, onde tinha começado o trabalho. Mas, ao decorrer do tempo, com a passagem do tempo, o trabalho tinha basicamente parado no tempo, só que tinha um santuário, um lugar para abrigar uma congregação, e pastora Vânia podia morar na parte da frente da casa. Então, ela veio. E chegaram no primeiro dia de março de 1997, o primeiro dia de março. Pastor Nelson, que hoje faz tanto parte da história, naquela época nem era um sonho, talvez um sonho, mas ele não era um sonho real.
até 2 anos mais tarde, quando ele se casou com a pastora Vânia. Deixe-me passar o sonho para os queridos irmãos, porque acho que faz muita importância. O que aconteceu, o fundo dessa história, e com isso estou chegando no fim desse relatório, finalzinho, no dia 12 de fevereiro de 99, tínhamos passado um ano nos Estados Unidos, em 98. O povo do distrito nós estávamos lidando com pessoas com recursos bem limitados. E chegando à época de carnaval, quando queríamos ter um acampamento e realizar um acampamento de carnaval, as pessoas não podiam marcar com despesas de alugar um lugar. Então, minha esposa e eu resolvemos colocar nossa casa à disposição. Aquela casa que compramos, aquela de madeira, minha avó tinha falecido e deixou uma herança, então eu investi aquela herança em fazendo uma grande casa enorme em Rio Tavares. Só que não tinha acabamento, não tinha reboco, não tinha, essa veio aos poucos, não tinha muitas das janelas, coisas assim. Mas a visão era ter algo para a aposentadoria. A nossa ideia era nos aposentar no Brasil e, com o decorrer do tempo, ficando trabalhando aos poucos, teríamos apartamentos para alugar tipo temporada. Essa era a ideia. Então era uma casa enorme. Então nós falamos, bem, podemos ter o acampamento em nossa casa. Bem, aquela foi uma ideia e tanto, por causa que aquele ano nós tivemos quase 100 pessoas. O acampamento começou numa sexta-feira à noite, dia 12 de fevereiro de 99, e terminou na quarta-feira de manhã, dia 17 de fevereiro. E tínhamos mais que quase 100 participantes. Alguns irmãos voltavam para casa para pousar em casa, mas muitos de Itajaí, lugares assim, vieram até de Lages na época, já tinha começado o trabalho lá, irmãos vieram e pousaram em nossa casa. Foi uma loucura, com quase 100 pessoas pousando em casa. E, além do mais, deu chuva todos os dias. Todos os dias choveu. Então, nós tínhamos lama em tudo quanto era parte da nossa casa. Então, depois daquele acampamento, eu comecei a clamar para o Senhor: Senhor, nos socorra. Nós precisamos de algum lugar para ter acampamentos e coisas assim. 2 meses depois desse clamor ao Senhor, recebi uma ligação. E era do mesmo pastor, McKellops, que tinha vindo para o trabalho da Costeira, que através da doação deles que compramos a casa na Costeira, para fazer a igreja na Costeira. Ele queria voltar com outra equipe, até maior. E ele falou: Eldon, quais são os projetos que você tem agora? Eu falei: pastor, nós precisamos de uns dormitórios. E eu expliquei como tínhamos tido quase 100 pessoas pousando em nossa casa. Foi uma loucura. E ele falou: bem, o que podemos fazer? E eu falei: bem, pastor, o orçamento que o irmão trará será os mesmos $10.000. Ele disse: não, Eldon, essa vez eu vou trazer $35.000. Eu quase deixei cair o telefone. Não acreditei. $35.000. Depois do choque, ele já estava para vir em pouco tempo. Então eu me mobilizei. E rapidamente descobri esse terreno no bairro Campeche. Menos que 2 quilômetros da praia do Campeche. Um terreno lindo, amplo. E eu podia enxergar como é que poderia fazer a coisa lá. Eu pesquisei galpões pré-moldadas e descobri que o casco do galpão pré-moldado e o terreno
podia entrar, encaixar no orçamento de US$ 35 mil. Nós palavras, eu podia adquirir o terreno e montar o galpão pré-fabricado, pré-fabricado, daquele galpão que tem lá no acampamento. E aí as equipes começaram a vir. Primeiro foi o do McKellops, pousaram em nossa casa, mas construindo o acampamento. E começou por aí o trabalho do acampamento. Mas minha ideia era bem maior do que... E isso aconteceu no dia 30 de junho do ano 2000, que compramos o terreno. Então, no ano 2000, dia 30 de junho, foi comprado o terreno do Campeche. Construímos uma casa pastoral, vieram várias equipes, começaram a ter a visão. Quando voltamos para os Estados Unidos no ano 2002, eu tinha a visão desse terreno e deixe-me compartilhar com vocês a minha visão. Porque na época, eu me lembro, muitos irmãos não entenderam o lance, o que era para acontecer. Em primeiro lugar, eu sabia que aquele acampamento poderia ser alugado para outros grupos evangélicos que queriam alugar acampamentos. E com aquele aluguel, nós poderíamos ter um acampamento autossustentável. Porque nós iríamos usar o acampamento uma vez por ano, quer dizer, no acampamento de carnaval. E fora isso, nós íamos usar o acampamento para Instituto Bíblico da Igreja Nazarena de Santa Catarina. Em outras palavras, uma vez por mês, pastores de todas as igrejas que estavam no curso de estudo poderiam chegar para o final de semana onde iriam ter esse curso. Então, essa foi a ideia mestre. Então, começamos a conduzir esses cursos. Então, para um pastor ser ordenado, ele ou ela tem que preencher um número de aulas exigidas expressiva. E geralmente isso leva vários anos para completar o curso de estudos. Todo pastor ordenado na Igreja Nazarena tem passado por esse treinamento árduo. Então, a ideia minha era, em vez de ter um curso normal, ou seja, uma noite por semana, alunos vêm, que tal uma vez por mês? E seria o seguinte, começaria às 18 horas na sexta-feira à noite. Pastores de todo o distrito, irmãos de todo o distrito que estivessem no curso de estudos, chegariam, geralmente na época tínhamos 20 a 30 pessoas participando, chegaram na sexta à noite, e a minha esposa coordenava junto com a pastora Marília e outras irmãs preciosas, a irmã Ângela, brincadeira, irmã Tinha, que preciosa, trabalhava na cozinha, preparando um amplo jantar na sexta-feira. Então, os irmãos chegavam do serviço ou da viagem, famintos, e às 6 horas, 18 horas, a gente tinha um jantar. Às 19 horas, começava a aula. E a aula a aula continuava, aliás, até às 20 horas, mais ou menos. Ou 22 horas, aliás, desculpe. Estou fora do costume de usar esse tipo de cálculo. Aqui nos Estados Unidos não se usa, não é costume, fora horário militar. 22 horas, eu falo 10 horas, coisa assim. Então, começaram as aulas às 7 horas, as aulas continuavam por 3 horas até 10 horas. Depois das aulas tinha pãozinho com café gostoso, leite quentinho, queijo e coisa assim. E os alunos chegavam gargalhadas, brincadeiras, até cair no sono. Depois, na manhã seguinte, no sábado, isso acontecia todo o final de semana que tinha aula. No sábado seguinte,
Às 7h30, café, todo mundo tinha que se levantar para café. E às 8 horas, em ponto, começava as aulas. E íamos até o almoço. Depois 14 horas, até o jantar. Depois do jantar, até o café da noite. E o sono. E a aula seguinte, depois do café, 8 horas, aula até 11h30. Agora estamos no domingo. Mas se somasse todas as horas de aulas, e aulas, olha, a aula, muitas vezes, quando tem aula uma vez por noite, uma vez por semana, numa noite, até parar todas as brincadeiras e tudo aquilo, resta pouco tempo de aula. Essa aula não. Se chama intensivo. Porque quando parava para uma refeição, ou um cafezinho, coisa assim, voltava, já pegava a coisa firme. Então, eles conseguiram completar os assuntos exigidos. Depois, a palavra terminava com a chave de ouro. Às 11h30, a aula terminava, os professores tinham que fornecer aquilo que tinha que ser completado em casa para completar o curso, e parávamos para ter Santa Ceia. Irmãos, alguns dos tempos mais preciosos que eu me lembro ter tido no estabelecimento do trabalho de Santa Catarina foram esses domingos de manhã, antes que os irmãos voltavam para suas igrejas para o culto à noite. Nós tínhamos Santa Ceia, tempos de compartilhar, tempos de testemunho, de choro, as festas de pranto, porque era difícil, era uma luta, mas mensalmente sabiam que podíamos chegar nesse lugar para serem encorajados e para ter aquele alívio de brincadeiras e piadas e risadas e distração e uma pelada de bola, coisas assim, eles podiam lembrar. E lembrar que no mês seguinte ia acontecer de novo. Em outras palavras, eu sentia no coração que esse modelo ia transformar o sul do país para Jesus. Esses pastores que bem treinados, porque, irmãos, nós convidávamos, eu gastava muito dinheiro trazendo pastores de nome na Igreja Nazareno, o pastor Pedro Paulo, como professor desses intensivos, como pastor Pedro Paulo, pastor Eloy Moutinho, pastor Luciano, lá de Campinas, e outros. Eu trazia os melhores preleitores para conduzir essas aulas, esses intensivos. E eu podia ver crescimento marcante espalhando ao redor do sul do país, através de pastores treinados, encorajados, discipulados e espalhados ao redor do estado. Então, meu sonho era de construir um galpão para ter futebol de salão e ter um saguão que iria compor 1.500 pessoas para grandes eventos evangelísticos. E eu estava voltando para os Estados Unidos para lançar esse desafio. Por isso tinha 27 equipes já agendados, irmãos. 27 equipes que viriam, porque nós íamos construir esse galpãozão para compor 1.500 pessoas, isso aí, futebol de salão, para aluguel, que coisa melhor, alugar para grupos usar o salão. Mas também eu tinha ideia de fazer uma vila para aposentados, pastores aposentados, ao redor do Brasil, que não tinham onde ir, não tinha aposentadoria digno. E eu iria oferecer, podem vir para Santa Catarina, para Florianópolis, para Campeche, morar de graça num apartamentozinho, preparado justamente para vocês. Só que tem um porém, vocês não pagam aluguel, mas vocês servirão como professores do nosso Instituto Bíblico, gratuitamente. Era um plano mestre, irmãos. Deus abençoou com
com 27 equipes agendados, cada um trazendo sua verba. E não deu certo. Mas ainda tenho o sonho de uma visão assim acontecendo. Quando o pastor Owens me convidou para compartilhar isso com os irmãos. E ele me compartilhou a sua visão de implantação de igreja, ou seja, do discipulado. Veio à mente, barbaridade. Será se agora está começando a acontecer aquilo que Deus colocou no meu coração aquelas décadas atrás? Ou seja, que Campeche será um ponto, um fogo de santidade que irá espalhar o fogo do Espírito Santo através do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e todo o sul do Brasil. Que tal? Pode ainda acontecer isso, irmãos. Eu quero terminar com só umas chamadas. Eu queria compartilhar como é que foi a igreja de Lages. Ele tinha já, pastor Marcos, um grupo de irmãos e estavam se reunindo sem ser vinculados a uma denominação. Então, o pastor Marcos entrou em contato com o pastor Guiar, que convidou para eles fazerem parte da Igreja de Nazareno, e sendo assim, entraram em contato comigo para fazerem parte do Distrito Santa Catarina. Enfim, o trabalho da Igreja de Nazareno em Lages foi formado através do pastor Marcos, e ele, por sua vez, tinha um pastor auxiliar, pastor Erich, que ele estabeleceu o trabalho como igreja filha de Lages, em Eutacílio Costa. Pastor Marcos alugou o salão no dia 29 de março de 99, e aquilo foi o nascimento, assim dizer, do trabalho da Igreja Nazareno em Otacílio Costa. Hoje um trabalho lindo, que eu entendo, eu estou fora do eixo um pouco, mas pela internet deu para ver que tem um trabalho lindo lá. A igreja de Criciúma foi plantada por pastor Luiz uns anos depois que eles estiveram aqui, vindo para cá para morar no bairro Barreiros. Tiveram um tempo que eles pastorearam em outra denominação na cidade de Criciúma, e depois pastor Luiz voltou para lá. Quando voltou para a Igreja de Nazareno, pastorear na Igreja de Nazareno, e assim, com contatos que tinha na época que morava em Criciúma, começou o trabalho da Igreja de Nazareno em Criciúma, hoje pastoreado por pastor Fabrício, um trabalho lindo lá que estão realizando para a glória do Senhor. No dia 14 de novembro do ano 2000, recebi uma ligação do pastor Henrique, que junto com a sua esposa Luana estavam de mudança para Joinville, de São Paulo. Eu queria me implantar a igreja do Nazareno em Joinville. Então, o pastor me chamou para ver o trabalho que estava já realizando, sem meu conhecimento. Era como muita gente receber um trabalho já formado. Eu fui lá conhecer a congregação do pastor Henrique, e era uma congregação incrível, muito impressionante, um grupo de pessoas se reunindo. Ele teve um trabalho abençoado, construiu um prédio enorme na época da Igreja Nazarena. Não sei o que houve, a história toda. Eu sei que o diabo entrou no meio da coisa e, infelizmente, o trabalho fechou, basicamente, mas o patrimônio continuava lá, com mal conservado.
Mas agora, através do pastor Marcelo e a visão do pastor Marcelo, pastor Wenis e do pastor Berg, estão começando a preparar o trabalho em Joinville para de novo ser uma grande trabalho para a glória do Senhor. Quero agradecer de coração pastor Wenis, que iniciou essa conversa, e ele está realizando uma obra linda em São José. Concordo completamente, e aliás, que mudaram o nome de Barreiros para São José, porque o nome Barreiros em si já dá uma ideia de negativo, num certo sentido, para o trabalho da igreja. Então, o pastor Wenis, parabéns, congregação. Queria agradecer a minha esposa, que gastou horas preparando os dados que eu forneci nesse trabalho, porque ela manteve durante anos jornais, desde o nosso início de casamento, basicamente. Ela mantinha um jornalzinho pessoal. Então ela fez isso durante muitos anos, décadas de ministério. Então, ela tinha esses dados que eu forneci, datas e tudo aquilo, tudo escritos. Talvez eu errei em algum dado outro, ou omiti alguém, ou alguma coisa que precisava ser mencionado. Peço perdão antemão. Quero agradecer a igreja de São José. Me lembro tanto do irmão Caio, que irmão precioso, Heloísa, irmãos preciosos, Paulo, Josiane, pessoas que fazem parte da nossa história. Eu quero deixar os irmãos com essa palavra. Eu creio, irmãos, os irmãos que me conhecem sabem que eu tenho uma paixão para preparando o corpo de Cristo para os dias do fim. É uma paixão que me leva dia e noite tentando manter o corpo de Cristo informado aonde estamos nessa cronograma do fim. Aliás, eu tenho um site que tem tido milhões de cliques, de acessos. Se chama www.noivatriunfante.com. Esse site eu tento atualizar todos os dias. Tem muitos estudos bíblicos sobre o assunto, mas uma coisa deixe-me salientar. Eu creio que estamos muito próximos à segunda vinda de Jesus. Mas antes que Jesus volte, eu acho que a igreja vai ser purificada através de uma tribulação tremenda. Então, sendo assim, eu estarei orando pelos irmãos, e eu quero que os irmãos mantenham os olhos fitos em Jesus. Trabalhem como se não houvesse uma amanhã, porque não sabemos quantos amanhãs teremos, antes que ficará impossível a gente conviver nesse mundo tenebroso que estará aceitando a marca da besta. Nós sabemos que não pode sequer ser salvo, não pode aceitar a marca da besta. Mas tem que pensar, se não aceitar a marca da besta, como será a vida? Se ainda estamos aqui, se o arrebatamento ainda não terá ocorrido. Então, irmãos, é hora de trabalhar com afinco. Eu oro que esses trabalhos em Joinville, trabalhos que estão sendo levantados do nada, como em Barreiros, agora São José, outros trabalhos do Distrito Santa Catarina possam florescer para a glória do Senhor. E, irmãos, eu não digo isso como nada. Honestamente, tudo tem que ser feito para a única, exclusiva glória do Senhor, não de qualquer ser humano. Se alguma coisa ocorreu no passado em Santa Catarina que é mérito de alguma
aplauso, louvor. Eu recuso isso com toda a fibra no meu ser, toda a glória, toda a honra seja dada a Jesus Cristo, que é o único digno de todo louvor. Maranata, que Deus os abençoe, amados.